Ok, pessoal, então vamos resolver as aplicações 5 e 6. Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhetes devem ser impressos se cada tipo deve assinalar a estação de partida e de chegada, respectivamente? Bom, então vamos decidir se a gente vai usar arranjo ou combinação. Qual que é a que vai ser a que nós vamos usar aqui? Então veja, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se considerarmos o bilhete como sendo a primeira posição, esse par ordenado, a primeira posição sempre vai ser a estação de partida e a segunda posição vai ser sempre a estação de chegada. Convenção. O primeiro lugar, estação de partida. O segundo lugar aqui, a estação de chegada. Então veja, vamos supor que X e Y são duas estações das 16. São duas estações das 16. Então, se a gente colocar X na primeira posição e Y na segunda posição, o que quer dizer? Que o X vai ser a estação de partida e o Y vai ser a estação de chegada. Agora, troca o Y com o X. Nós vamos ter Y e X. Horas. Agora, a primeira posição, lembra, é a estação de partida. Agora, o Y é a estação de partida e a segunda posição, que representa a estação de chegada. Então, o X vai ser a estação de chegada. É completamente diferente, né? É completamente diferente. Então, como a ordem importa, nós vamos usar arranjo. Arranjo. Então, o número de bilhetes é um arranjo das 16 estações tomadas 2 a 2. Isto é, arranjo 16, 2 a 2. Como a ordem importa, vimos que a ordem importa, então o arranjo 16 posições, 16 estações para 2 lugares, né? Certo? São 2 lugares, estação de partida e de chegada. Então eu posso colocar qualquer uma dessas 16 nesses 2 lugares. De maneira que eu obtenho um arranjo. Então, o que é o arranjo 16, 2 a 2? 16 fatorial sobre 16 menos 2 fatorial. Isto é, 16 fatorial sobre 14 fatorial. Ou seja, 16 no numerador é 16 vezes 15, né? Sobre 14 fatorial. Então, é 16 vezes 15 vezes 14 fatorial no numerador. 14 fatorial no numerador corta com 14 fatorial no denominador, dá 16 vezes 15, que é 240 bilhetes. Perfeito. Exercício 6. Suponha que uma senha, password, utilizada numa rede de computadores seja constituída de 5 letras, escolhidas entre as 26 do alfabeto latino, sendo permitida a repetição de letras. Então, são 5 letras na minha senha, eu posso colocar qualquer uma das 26 letras do alfabeto latino. Item A. Quantas senhas diferentes podem ser construídas? Bom, então veja. São 5 posições. São 5 posições. Então, suponha aqui, ó, suponha que eu tenha 5 posições aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira posição, quantas das letras podem entrar? 26. 26. E na segunda, pode entrar qualquer uma das 26? Sim, podem também entrar qualquer uma das 26, porque ele fala assim, sendo permitida a repetição de letras. Então, na primeira já pode entrar qualquer uma das 26 letras, na segunda posição, qualquer uma das 26 letras, na terceira posição, também qualquer uma das 26 letras, na quarta posição, também qualquer uma das 26 letras, e na quinta posição, também qualquer uma das 26 letras. Então, podem ser construídas 26 elevado à quinta senhas diferentes, né? Porque é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. 26 elevado à quinta senhas diferentes. Ok. Item B. Quantas senhas podem ser construídas com uma letra comparecendo pelo menos 2 vezes? Então, veja.
uma mesma letra tem que comparecer pelo menos 2 vezes. Este pelo menos 2 vezes, em grande parte dos casos, a gente vai ter que pensar no evento oposto a ele. Então, o que seria a situação oposta? Em que quantas senhas podem ser construídas com uma letra comparecendo pelo menos 2 vezes? Veja, a situação oposta é qual? A letra não se repetir nas 5 posições, certo? Então, ok. Então, veja, o número de senhas em que cada letra só aparece uma vez é quanto? Então, aí é arranjo ou combinação? Veja, senha é uma sequência. Senha é uma sequência de números. E nas sequências, a ordem importa, certo? A ordem importa. Porque, claro, né? Se eu tenho 5 letras, se a minha senha começa com A e a segunda letra é B, se eu troco a B com a primeira letra começa com B e a segunda com A. Ora, já é outra senha, certo? Trocou 2 posições quaisquer das letras, já é outra senha. Então, a ordem importa. Então, veja. O número de senhas em que cada letra só aparece uma vez é. Então, veja. São 5 posições. Como a ordem importa, eu vou usar um arranjo. Então, qualquer uma das 26 letras pode entrar nessas 5 posições. É um arranjo de 26, 5 a 5. Tá? Mas o que é arranjo de 26, 5 a 5? É 26 fatorial dividido por 21 fatorial. No numerador, 26 fatorial é 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 fatorial, que vai cancelar com 21 fatorial do denominador, né? Então, este arranjo 26, 5 a 5 é 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, porque o 21 fatorial cancelou com 21 fatorial do numerador. Então, você pode pensar assim também, como se fosse 5 posiçõezinhas, 5 posiçõezinhas. Na primeira pode entrar qualquer uma das 26 letras. Na segunda, só 25, porque em que cada letra só aparece uma vez. Então, se na primeira posiçãozinha ou entre 26 letras, na segunda posiçãozinha entre o 25. Na terceira posição, entre o 24. Na quarta posição, entre o 23. E na quinta posição, entram 22 letras, né? Você sempre tem que ir tirando a que já entrou, né? Porque a letra só pode aparecer uma vez. Então, você vê que, pensando assim, preenchendo 5 posiçõezinhas, na primeira 26, na segunda 25, na terceira 24, na quarta 23 e na quinta 22, é 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, que é o arranjo 26, 5 a 5. Então, você pode pensar das duas maneiras, colocando assim posiçõezinhas e falando quantas letras podem estar em cada uma dessas posiçõezinhas, ou já pode pensar direto assim, bom, como em senhas a ordem importa, então é um arranjo de 26 letras para 5 posiçõezinhas. Perfeito. Então, este é o número de senhas em que cada letra só aparece uma vez. Arranjo de 26, 5 a 5. Horas. Mas a pergunta é, quantas senhas eu posso ter com uma letra comparecendo pelo menos 2 vezes? Horas. Comparecer pelo menos 2 vezes é, do total de senhas possíveis que eu obtive no item A, 26 elevado à quinta, eu tirar as vezes em que as letras só aparecem uma vez. Se eu tirar do total as vezes em que a letra só aparece uma vez, ora, essa diferença vai resultar em que uma letra aparece pelo menos 2 vezes, né? Ou que ela vai aparecer 2 vezes, ou que ela vai aparecer 3 vezes, ou que ela vai aparecer 4 vezes, ou que ela vai aparecer 5 vezes, né? Tá? Então, portanto, 26 elevado à quinta menos arranjo de 26, 5 a 5, senhas, podem ser construídas com uma letra comparecendo pelo menos 2 vezes. Aqui eu resolvi não calcular, né? Vai dar número grande aqui e aqui. Então, só para representar a conta, tá?
Tá ok? Então, isso que é importante, né? Quando sempre eles fizeram uma pergunta pelo menos 2 vezes, muitas das vezes você vai fazer o quê? Vai calcular o total de possibilidades, o total de possibilidades, e tirar aquelas em que o evento só ocorre uma vez. Só ocorre uma vez. Então, do total, tirando os que só ocorrem uma vez, esse resultado, essa subtração, resulta em que aqueles eventos que vão aparecer 2, ou 3, ou 4, ou 5 vezes.